Mensagem de 16 de setembro de 2015. A doce presença e conselho do Senhor está conosco, moradores do coração. Eu queria trazer algo antes de entrar na mensagem. Há um jovem chamado Douglas, de 25 anos, que tem um quadriciclo. Ele sofreu um acidente e está em estado crítico em Albuquerque. Ele tem sido insensível desde o acidente e eles não acham que ele vai andar. Ele não é salvo, por isso estamos pedindo orações por ele. Obrigada a vocês. O Senhor trouxe algo que está em uma veia totalmente diferente do que normalmente fala. Então, hoje à noite, era realmente engraçado como eu comecei o dia hoje. Alguns de vocês podem ter notado, ou pode não ter notado, que meu último post foi em torno de 10h30 da manhã de ontem. E isso significava que eu não dormi. Então, eu fui para a cama e acordei às 7. Eu pensei, nossa, são 7. Mas espere um minuto. É 7 da manhã ou 7 da noite? Então, Ezequiel disse quando acordei, é 7 da noite. Então, minha agenda virou de cabeça para baixo. Daquele ponto em diante, eu estava realmente lutando para ficar longe da cama. Eu ainda estou lutando para ficar acordada. Assim, você vai entender um pouco sobre esse diálogo entre o Senhor e eu. Depois de algum tempo de adoração, ele me disse que ele queria falar comigo. Então, eu vim e sentei no meu computador. E ele disse, bem-vinda de volta. Eu falei, ó Senhor, me pressione ao seu coração. E ele perguntou, onde você esteve todo esse tempo? Eu disse, lutando para ficar acordada e me concentrar em você. E ele disse, bom trabalho, aqui estamos nós, eu te amo. E eu falei, eu também te amo, doce Jesus, para sempre e para sempre. Ah, como eu gostaria de poder amar você constantemente. E ele falou, eu também. Eu perguntei a ele, isso é um dom, não é? E ele disse, disse isso com um brilho nos olhos. E eu falei, Jesus, por favor, me dê o dom de adoração infinita a você. E ele respondeu, esse pedido faz o meu coração desmaiar. Você deve desistir de todas as coisas criadas para ser livre o bastante para estar comigo nesse nível. Aqueles que estão dispostos a passar por seus anexos sobre o que as pessoas pensam, como eles olham nos olhos dos homens, o que eles gostam em alimentos e entretenimentos, aqueles para quem o mundo inteiro está morto, eu posso conceder o dom, se buscar. Parece-me, Senhor, que existem pessoas assim no mundo. Eu sei que mesmo Ezequiel e eu nos sentimos assim em momentos diferentes. E Jesus falou, mas eles não me desejam sendo tão presos em mim a ponto de expressar esse desejo, ou mesmo considerar pedir isso. Mas por quê? Eu perguntei, e ele respondeu, por que você pensa, Claire? E eu disse, eles se sentem indignos? E Jesus falou, isso é parte disso, mas em parte porque eles nunca imaginaram que um presente como esse poderia ser tido. E eu estou aqui para dizer-lhes que podem. Senhor, você está falando sério? Ou eu saí pela tangente? E Jesus suspirou profundamente e disse, o que você acha, Claire? E eu fui à Bíblia e obtive uma confirmação do Espírito Santo. E pensei que eu realmente queria ter certeza que este era o Senhor falando. E sim, era Ele. E Jesus disse,
O dom da contemplação contínua de minha bondade está disponível para todos os que pedem. No entanto, há um certo custo envolvido. Eles devem ser destacados a partir do conforto do mundo para pagar por eles. E eu disse, bem, seria como os cristãos tradicionais de idade? Você está dizendo mesmo como Cuthbert, que estava no mar à noite para ficar acordado e orar? E as lontras vieram para mantê-lo aquecido? Quando eu disse isso a ele, eu decidi que vou procurar ter certeza de que era Cuthbert, que eu ouvi falar, que estava no oceano com as lontras. Quando eu fui para a internet, só para checar e me certificar de que era Cuthbert, tive minha página inicial definida para um dos meus locais favoritos, que tem algumas rimas. E o que disse foi: os celtas eram contemplativos naturais e eremitas, que procuraram penínsulas acidentadas ou clareiras da floresta escondidas a fim de estar a sós com Deus. Uau! Quando eu ouvi isso, meu coração só suspirou, desmaiou, porque essa era a única razão por que estávamos em cima da montanha por 5 anos. Nós moramos lá, para viver uma vida mais simples, para estar mais perto do Senhor. Então eu disse: Senhor, isso é tudo que eu queria quando vivíamos na montanha. Ser livre para orar e contemplar a sua bondade. Que confirmação! E Jesus falou: agora não saia correndo pela tangente. Eu não estou te mandando de volta para a montanha. E eu suspirei: ah, Senhor. E Jesus disse: eu estou simplesmente dizendo o que está disponível para aqueles que acreditam. Você deve ter fé. Não é pelas obras. Em outras palavras, não é com você, meu amor. Esse tipo de graça cabe a mim. A única razão por que Cuthbert fez isso foi para que ele pudesse estar comigo. Seu desejo era tão agudo e ardente, o próprio pensamento de adormecer e perder a consciência de mim era abominável para ele. Você entende? Uau, respondi. Sim, o Senhor falou. Ele era ligado a mim. E eu disse: ele era tão ligado a ti, Senhor, que ele não queria cair no sono? E Jesus respondeu: sim, por força do hábito, ele certamente era. E eu disse mais uma vez: uau, você pode imaginar isso? Basta imaginar que está além da compreensão, olhar para a infinita bondade de Deus Todo-Poderoso, o grande e poderoso. Olhar para isso e realmente ver e experimentar: eu não quero dormir. E fazendo tudo em seu poder para não adormecer? Que alma! E Jesus disse: sim, há ainda alturas inimagináveis de glória para aqueles que acreditam. A chave é a crença. Sem ela não funciona. Mas, se você acredita, então você vai organizar a sua vida de tal forma a ser sensível e responder à graça. E às vezes até mesmo fazer violência ao seu querer para realizá-lo. Sim, mas novamente a chave ainda é a fé. Você deve acreditar que eu sou uma recompensa àqueles que me buscam, como em Hebreus 11:6. Claire disse: mas você não exige de nós que estejamos dispostos a fazer violência às nossas próprias naturezas carnais e negar-nos o sono e comida e conforto? Ou isso é só ascetismo? E eu olhei nessa hora para a definição do ascetismo: autodisciplina, severa, prevenção de todas as formas de indulgência, normalmente por razões religiosas. Mas o ascetismo pode tornar-se um fim em si mesmo, e isso não é bom também.
O final de qualquer coisa deve ser sempre o Senhor e a sua glória, e obediência a Ele. Mas algumas pessoas saem pela tangente, e eles pensam que viver uma vida de ascetismo está indo para torná-lo mais santo. Mas se não é a vontade de Deus, não está indo para torná-lo mais santo em tudo. Isso só vai fazê-los orgulhosos. Então, isso é um ponto muito importante para lembrar-se de tudo isto. E Jesus continuou: se você procurar-me com todo o seu coração, você vai me encontrar, Claire. Eu quero encher você, você entendeu? Isso não é algo que eu estou retendo de você para seu nível, porque o seu nível de desempenho é baixo. Não. Eu desejo com todo o meu coração encher você. Então eu perguntei: então o que está no caminho, Senhor? E ele respondeu: você realmente quer que eu responda a isso? E eu disse: você sabe que sim, Senhor. E ele disse: simplesmente sua preocupação com o mundo. E eu disse, e pensei sobre isso por um minuto e pensei: ok, tal como? E ele disse: o que devo comer, o que devo vestir. E eu disse: Senhor, eu não consigo ver relação nisso. Eu não vejo todas essas preocupações. Parece mais como eu estou constantemente à procura de maneiras de cortar as coisas fora da minha vida que não são necessárias. Então eu vou ter mais tempo para você e as coisas são mais simples. E apenas uma parte, eu perguntei isso ao meu marido antes que eu gravasse. E ele disse: eu posso ver isso, você fala sobre comida o tempo todo. E sorriu. E eu pensei: nossa, eu sou cega, eu tenho um ponto cego. De qualquer forma, eu disse ao Senhor: não vejo todas essas preocupações. É mais como eu estou constantemente tentando cortar as coisas fora da minha vida. Ele continuou a sentença e disse: e encontrar atalhos para obter essas coisas sem ter que investir o seu tempo. Mas, mesmo que gere problemas, porque você deve ensinar e supervisionar os outros. Quão melhor seria se você não precisasse dessas coisas, ou até mesmo as considerasse? Então eu falei: ok, mas agora estamos falando de coisas como lenha? E ele disse: não, eu não estou apontando para necessidades, eu estou apontando para superficialidades. E eu disse: você poderia me dar uma lista, Senhor? Agora, aqui estou acariciando meu gato e bastante agradável e distraída. E eu pensei para mim mesma: você quer dizer isso acariciando meu gato? E Jesus falou: você sabe que seu gato é melhor para me contemplar do que você é? E eu disse: não. Ele perguntou: eu mentiria para você? Eu disse: não, você não mentiria para mim. E ele continuou: bem, considere então. Eles não tecem, eles não giram ou pensam sobre o que eles vão comer no jantar, querendo algo um pouco diferente. Você sabe, um pouco de variedade no seu menu. Não, eles comem, dormem, contemplam. Suas mentes são simples, como uma criança. Eles são capazes de deslizar do lugar de consciência de sua mentalidade para mim. Sua mente complicada, Claire, não permite que você se desligue dessa vida. Só porque você não pode ouvir seus pensamentos, não significa que eles são estúpidos. E as flores que se transformam e estão no céu, elas não são os animais, mas estão conscientes de mim e de nós. Como todos podem ouvir o gemido da criação se não houver uma consciência de mim? A Escritura é encontrada em Romanos 8:22. Toda a criação geme. Eles não são densos ou ilusórios. Você é.
Então eu falei: uau, nós somos a maior glória da sua criação e nós somos densos e ilusórios? E Jesus respondeu: está certo. Por causa da sua maior consciência e inteligência de como as coisas funcionam, você tende a se distrair nos detalhes mais delicados da vida. Mas eles são simples, como crianças, e é muito mais fácil para eles serem atraídos para mim. Eles têm muito pouco para pensar e perguntar. E o homem, na sua busca de conhecimento e poder, contaminou sua mente a tal ponto que ele tem andado a milhas de distância de mim na prática diária. É por isso que as culturas mais primitivas são mais perto do mundo espiritual que os chamados países industrializados. No entanto, sua inteligência é apenas uma miragem, porque o que é mais importante em suas vidas é esquecido. Então, em última análise, o homem que se vê extremamente inteligente é extremamente ignorante dessas coisas que são importantes para ele, ou seja, sua morada na eternidade. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Marcos, capítulo 8, versículo 36. E Claire disse: ó, Senhor, isso é profundo. Ele respondeu: sim, meu amor, isso é. Por isso, as pessoas que estão mais desprezadas no mundo são as que mais são tomadas até mim. Sob esta categoria, há os sem-abrigo, as culturas nativas, aqueles que abandonam o mundo para viver uma vida primitiva, como o eremita, ou seja, eles abandonam o mundo por causa de mim, não porque eles já não querem participar ou são preguiçosos. Existem dois tipos aqui: aqueles que abandonam o mundo pela dor e incapacidade de funcionar nele, e aqueles que funcionam bastante bem, mas escolheram a melhor parte. Então eu falei: mas e sobre deixar os outros para trás e não contribuir para a sociedade, Senhor? E ele respondeu: é um chamado, meu amor. Não é algo que você toma sobre si. É algo que eu chamo você para fazer. E com isso vem a solene responsabilidade de amar e orar pela humanidade. Vamos falar mais sobre isso. Eu só queria plantar esses pensamentos em seu coração. Eu sei sobre o seu coração, Claire. Eu criei. Eu sei dos momentos de sua vida. Eu sei quais os seus desejos mais profundos. Como agora, do rebanho que lhe foi confiado, contemplando a minha glória. Quando você se esvaziar mais e mais de suas afeições para este mundo criado, abrirei a você mais e mais o reino da glória. E para todos vocês, minhas noivas, tenham a certeza que a vida vivida em solidão e simplicidade é uma vocação muito específica. Se vocês não são convidados a ela por mim, é um desastre. Então não cometa o jogo de querer alguma coisa porque você pensa que é tão santo. Não. A única vida para você é a vivida em obediência à minha vontade, conhecida e seu estado de vida. No entanto, vamos falar mais sobre esta vida em outro momento. Enquanto isso, a minha bênção sobre vós está quando vocês aprendem a dar mais e mais e colocar a sua carne, sua vida e seu tempo para mim. Então, Claire continuou. E eu tenho que dizer que às vezes nós vemos algo que nós pensamos que é santo. E pensamos, se fizermos isso, vamos ser mais santos, ou ser bem mais agradáveis ao Senhor. Mas nada poderia estar mais longe da verdade. Não podemos escolher nosso próprio caminho de santidade. Precisamos apresentá-lo ao Senhor. Precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Quando fazemos uma escolha, a jejuar, por exemplo, precisamos ver se é a vontade do Senhor para nós jejuar.
porque alguém pode jejuar à beira da insanidade. Pessoas que conheci tomaram 40 dias de jejum, que os colocou em perigo, e eles foram um pouco sobre um lado delirante, em vez de no lado santo, porque foram fazer mais com base em orgulho e sua própria opinião do que em obediência ao Senhor. Quando você pega um jejum em obediência a Deus, ele modera de modo que é saudável para você, espiritualmente, mentalmente, fisicamente e emocionalmente. Mas você pode ficar tão espiritualmente inteligente e fora do mundo espiritual que perde a realidade. E isso não é bom também. O Senhor não quer que percamos nossas mentes. Então, isso é apenas uma cautela sobre as coisas santas que não são destinadas para nós. Não é a estação da nossa vida e não é sua escolha para nós. Nós sempre temos que nos render à sua sabedoria e não à nossa. Quando nos submetemos à nossa própria, isso pode se tornar um ídolo. E você sabe o que o Senhor diz sobre a adoração de ídolos. O Senhor abençoe a todos vocês. E espero que este ensino tenha sido um belo cantar para você. Certamente abriu minha mente e eu estou interessada em ver o que o Senhor tem a dizer para nós nos próximos dias e semanas à frente. Deus abençoe seu coração, moradores. Obrigado por ouvir. Rogai por nós enquanto oramos por vocês também.